Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E o que vai acontecer na live de hoje? Por que a criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional? Isso que a gente vai aprender, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Qual é o ponto de fuga da live? O que eu quero que, quando vocês acabarem de assistir toda a live, o que vocês vão ter que ter na cabeça? É importante. É deixar claro a função da técnica e a função da criatividade na fotografia profissional, mostrando que a capacidade criativa de um fotógrafo é o que faz com que ele se diferencie e crie um estilo próprio, autêntico e de valor no mercado. Para quem não me conhece, eu me chamo Andréa Maia. São 26 anos que eu sou fotógrafa profissional. 23 deles aqui na Itália, em Milão, da onde eu estou falando com vocês. E na live de hoje tem muita surpresa, tem inteligência artificial, eu quero tratar alguns temas que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, eu cheguei um pouquinho antes, porque eu quero preparar bem essa live para a gente ter o máximo, né, de conteúdo, que eu não quero ocupar o tempo de ninguém, porque eu acho que, né, quanto mais eu conseguir transmitir em menos tempo e ter qualidade é o que importa. Enquanto isso, vou contar para vocês onde eu tô. Eu tô em Palermo, Sicília. Tô passando 2 semanas para seguir um curso com o Virgilio Sieni. Ele é um coreógrafo muito famoso a nível internacional e ele trabalha há mais de 40 anos sobre os gestos que ligam a arte com os cidadãos, né, das cidades, dos ambientes onde ele visita. Então, da cidade de Palermo, o ambiente é um oratório dei Bianchi, que é um oratório de final de 1500, onde o clero cuidava das pessoas que eram condenadas à morte. Então, o trabalho do Virgílio é pegar uma obra, que ele é um afresco, né, com a mesma data, 1400, né, é um gótico italiano, e não é dar uma interpretação, não é um tableau vivant, mas é colocar os cidadãos em contato com os gestos que estão representados na obra de arte. A questão é fazer com que... Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem? É um prazer ter o Rafael em mais uma live. Ele está em todas as lives acompanhando. Muito obrigada pela presença, isso me ajuda muito. Boa tarde, Marco Polo. Marco Polo também, em todas as lives, me ajuda muito ter essa troca para entender. Eu deixo gravados os vídeos e eu espero que chegue no maior número de pessoas possíveis. Estão me ouvindo bem? Perfeito, tudo perfeito. Então eu vou voltar um pouquinho aqui rápido, contando o que eu estou fazendo aqui em Palermo. Eu vim para Palermo seguir um curso que é ligado a um trabalho de pesquisa de um coreógrafo italiano muito conhecido a nível internacional. Se chama Virgilio Sieni. Ele tem uma companhia e uma academia se chama Academia, né, de Arte, em Firenze. E ele desenvolveu os gestos que tem uma ligação na arte, tá? Que entra na cidade, que entra dentro dos ambientes. Nesse caso, o Oratório dei Bianchi. Então, recapitulando rapidinho aqui. Eu vim fazer esse curso de 2 semanas, por quê? Porque o trabalho do Virgílio de pesquisa, que já tem bastante tempo, ele pegou um ambiente, que é um oratório, tá? Que era um lugar onde em 1400, final de 1500, ele era destinado pelo clero para acompanhar os condenados à morte, os últimos momentos dos condenados à morte, tá? Então, o afresco, que se chama Il Triunfo della Morte, é a obra que ele nos ofereceu, né, para a gente reconstruir os gestos da obra. Não é um tableau vivant, não é realmente uma interação, cidadãos de várias idades, de várias classes sociais, independentemente,
se colocam à disposição do coreógrafo e ele começa a buscar, né, fazer essa busca junto com um grupo, nós éramos 50 pessoas, buscar os gestos que estão, né, representados nesse trabalho, Triunfo da Morte. Quem me segue no Instagram, nos stories, eu contei sobre, né, eu dei umas pinceladas e contei sobre. É um assunto que eu curto muito. Por quê? Por que é importante falar aqui para vocês? Por 2 motivos principais. Primeiro, o repertório pessoal. É muito importante ampliar. Quanto mais eu sei das disciplinas, mais eu tenho um repertório pessoal. Mais ele amplia, mais eu consigo fazer um influenciar o outro, contaminar o outro. E trazendo riqueza para a minha fotografia, que fica cada vez mais autêntica, mais única, mais original. Segundo, os gestos dentro da fotografia profissional, principalmente quando a gente trabalha com pessoas que não são modelos, não são profissionais, eles são fundamentais para não fazer as poses clichês e não dar uma pose onde a pessoa, dá para ver que ela está rígida, onde ela está pousando. E isso isso tira a naturalidade da pessoa, ela já está nervosa, tá? Uma pessoa que não é uma modelo, ela já está nervosa na frente do objetivo. Se ainda mais eu coloco para ela executar poses que não tem nada a ver com a vida dela, não tem nada a ver com o dia a dia dela, fica mais complexo ainda. Então esse curso é para aprimorar uma coisa que eu já tenho há muito tempo, que eu estou fazendo há muitos anos, é uma pesquisa sobre corpo. Como é que o corpo reage na frente de um objetivo, como é que as pessoas podem se sentirem mais naturais na frente de um fotógrafo profissional, quais são os segredos que eu posso... qual é a empatia, quais são os detalhes, quais são as, como é que eu posso deixar a pessoa confortável para ela me dar, o que a gente vai buscar junto e criar uma experiência única. Então, fechando aqui o argumento, por que eu estou na Sicília e fazendo esse curso sobre gestos com Virgílio Luceni, um cenógrafo conhecido internacionalmente e que trabalha mais de 40 anos com os gestos na arte, para ligar a arte com o lugar onde essa arte está e com a cidade que hospeda, tá bom? Vamos falar hoje da nossa live de hoje. Então, por que a criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional? Minha gente, isso é um tema muito importante, muito, muito, muito importante, porque eu vou trazer hoje aqui que fique bem claro o que está acontecendo. Uns 2, 3 anos, a pandemia só acelerou o mundo da inteligência artificial, que vai substituindo as pessoas, os seres humanos, que fazem tudo em automático e homologado. Então, essa live, gente, eu vou fazer ela com o máximo de calma, para vocês entenderem da importância do que eu estou trazendo aqui. Preparado? Tá pronta? Tá pronto? Salta a bordo. Por que então, a criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional? O que eu gostaria que vocês saíssem dessa live? O que vocês têm que ter na cabeça? O que tem que ficar dentro da cabeça de vocês, sabe, como um timbre indelével? Deixar claro a função da técnica e a função da criatividade, tá? 2 coisas que a gente tem que botar separadas. É muito importante na fotografia profissional. Mostrando que a capacidade criativa de um fotógrafo é bem imperativo, é o que faz com que ele se diferencie e crie um estilo próprio, tá? Autêntico, e faça uma fotografia de valor. Primeiro ponto. Qual é a função da técnica em fotografia? É muito importante. Boa noite, Rafael Weber. Muito obrigada pela tua presença. Vou repetir a pergunta. Qual é a função da técnica em fotografia profissional? Gente, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. A máquina fotográfica, o instrumento, não faz o fotógrafo. Que fique bem claro isso para vocês, tá? Muito claro mesmo. Então, pensar que é um equipamento com uma lente gigante, um equipamento que custou bilhões, um equipamento último do mercado, não sei o que, barará, pensar que faz o fotógrafo é pensar que a máquina de escrever ou que a caneta faça um bom escritor. Tá, gente?
Vamos lá. A técnica fotográfica é uma ferramenta que o profissional utiliza para colocar em prática ideias, projetos e criar uma imagem fotográfica que requer um certo nível técnico. Como, por exemplo, as campanhas de moda, de publicidade, os eventos, gastronomia, cerimônia. Porém, o problema do profissional é saber muito só de técnica e que o trabalho realizado pode ser facilmente copiável para quem tiver acesso àquela ferramenta. Nesse caso, ler simplesmente o manual do fotógrafo ou da máquina fotográfica. Vocês sabem que é fácil fotografar, gente. O celular faz isso em automático. Então não tem mistério. Quem tem acesso ao manual, a livros, tem acesso ao conhecimento da técnica, tá? Isso não quer dizer que a técnica não seja válida, que fique bem claro, tá bom? Nesse caso, basta ler simplesmente o manual do fotógrafo, que é um livro, ou da máquina fotográfica. Entender as distâncias focais, abertura do diafragma, tipo de luzes, sensibilidade de isometria do sensor, qual é o tipo, né, do sensor utilizado na máquina digital ou a película, luminosidade máxima dos grupos ópticos e assim vai, tá? Eu não vou entrar na técnica fotográfica. Tem técnica base, tem técnica intermediária, tem técnica super avançada, tá? Então a técnica é muito importante, mas um fotógrafo que sabe só de técnica fotográfica, ele pode simplesmente ser substituído, e eu vou mostrar aqui para vocês nessa live como o que é, tá? Fica até o final. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, saber a técnica. Isso aqui é uma maçã, vocês estão observando? Vamos ver se eu aumento, tá? Eu vou aumentar. Tá? Isso aqui é uma maçã, tá todo mundo vendo? É uma foto iluminada em estúdio, tá? De uma maçã. O outro produto é tá? É um produto, eu não vou dizer aqui o que é, não importa. É um produto e ao redor foram colocados os ingredientes que compõem, tá? Fazem parte desse produto, frutas vermelhas, tá bom? São fotos técnicas. Pode gostar, pode não gostar, pode estar coerente, pode não estar, independente. São fotos técnicas, tá? Isso aqui não tem um valor criativo. E eu vou demonstrar aqui por quê. Então, a gente está falando do quê? Qual é a função da técnica em fotografia profissional? Então, entenda, fazer uma imagem onde apareça o produto em um determinado bem iluminado, tá? Com uma ideia por trás. Mas isso não é o valor criativo que eu falo aqui para vocês, tá? Isso é técnica fotográfica. Um fotógrafo consegue fazer só estudando o manual da fotografia, tá? E o manual de algumas luzes, tá? Então não tem segredo fazer essas fotos, tá? São fotos de produtos de still life. Então, uma pessoa que pega, né, como ferramenta a técnica fotográfica, ela em 6 meses ela tá mandando muito bem. Acredita, no máximo 1 ano dá para fazer essas fotos aqui tranquilamente, tá? A técnica fotográfica é saber quando usar um tipo de lente para obter um determinado resultado. Por exemplo, gente, o olho de peixe, a fish eyes, ela tem uma abertura gigantesca. Tem até várias anedotas sobre que quando os fotógrafos eles são barrigudinhos, porque a maioria, eu digo fotógrafos no masculino, porque a maioria dos fotógrafos geralmente são homens, tá? Um mercado muito masculino ainda é, por vários motivos, tá? Eu não vou entrar na questão. Então, tem alguns que são barrigudinhos que tem que tomar cuidado para a barriga não sair na foto. Então, vocês conseguem entender, gente, como é difícil utilizar uma fish eyes, tem que estar com uma técnica bem apurada para entender como utilizar. E ainda mais para não ficar dentro da foto, tá bom? Olha só, isso aqui é uma praça, foi bem estruturada, né? A ideia do fish eyes, porque dá uma ideia de circularidade, tá? Então, essa praça, ela tá pegando um céu e ela dá a ideia da circularidade. Então, ela é mais adapta, né? Pegar as arquiteturas, a parte da urbanística. Aqui um outro exemplo, tá? Onde converge, tá? Isso aqui são aberrações óticas, mas funciona porque converge, né? Os palácios, os prédios convergem em um ponto de fuga, tá? Olha aqui, gente,
Aqui são todas as linhas que elas, né, se deformam, se chamam aberrações, né, óticas, e elas vão num ponto de fuga que vai deformando as linhas. Porque o prédio, gente, ele não é todo ondulado desse jeito, ele é reto. Mas utilizando uma fisheye, eu consigo passar essa atmosfera. E é muito interessante o resultado também do céu. Olha aqui que interessante. As nuvens entram. Então, uma fisheye dentro de um contexto desse tipo funciona muito bem, tá? A técnica fotográfica é saber também quando não usar. Tá aqui em maiúsculo, ó, quando não usar um tipo de lente. Porque, por exemplo, a fisheye, ó, como eu falei antes, né, pelas aberrações ópticas, não favorece a criar uma fotografia interessante. Isso acontece, hein, gente? Tem gente que exagera, tá? E faz um uso errado. Então, a técnica é saber utilizar, como também saber dizer não. Não é porque eu tenho ela, que eu comprei, que ela é maravilhosa, que eu vou utilizar em tudo que eu acho, tá? Então, a técnica fotográfica também é saber quando não fazer. Quando as aberrações ópticas, né, não funcionam. É sempre a técnica fotográfica que você precisa usar para criar uma luz quente, ou pelo menos não muito invasiva quando o quesito é alimentos, porque a luz muito quente envelhece, ela estraga, ela traz muita textura, tá? Ela tira a fresqueza. Bom, ela tira o frescor, tá, dos alimentos quando ela tá muito quente. Quente eu quero dizer amarela, tá, gente? Quando ela tá amarela, tá? Ela muda as cores das vegetações. Então, a luz, tá, é sempre a técnica, é saber qual é a cor da luz para utilizar de acordo com o que vai ser fotografado, tá bom? E é a técnica fotográfica que te ajuda a fazer as fotos simples dos eventos e cerimônias para garantir os gestos que marcam o desenrolar da festa. Por exemplo, aqui a foto depois de casados. Olha só, gente, isso aqui é uma foto simples para garantir, tá, que eu tenho a foto das mãos depois de casado com as alianças. Isso é um clássico, tá, dos álbuns de casamento. Depois eu vou no desenrolar daqui da live, vou mostrar as alternativas criativas, tá? Porque o título da live é exatamente esse. Por que é tão importante a criatividade na fotografia profissional? Ou ainda a fotografia dos noivos. Olha só, gente. Os noivos se abraçando num jardim bem interessante. Pode gostar, pode não gostar, mas tecnicamente ela funciona. Tem todos os brancos, tem uma luz aqui que foi, né, falsada, que colocaram em pós-produção, tá? Mas não importa. Ó, aqui não tem a sombra certa. Olha a sombra onde tá. A sombra tá aqui, ó. Então, de acordo com a sombra, essa luz ela não pode estar onde ela está, porque as sombras aqui, ó, elas não funcionam. Então, eu imediatamente, de fotógrafo, eu já vejo que essa luz ela foi colocada em pós-produção, porque as sombras não funcionam, a sombra do lugar, do ambiente não funciona. Por mais que essa técnica, essa imagem, ela não esteja deturpada, ou seja, muitos brancos, muitos pretos, né? Ela está, entre aspas, falsificada, porque não foi assim a realidade da cena, tá? Não foi isso a realidade da cena. Então, é uma parte técnica, mas é uma parte criativa zero. Não tem nada nessa foto de criatividade, como aqui também não tem nada de criatividade. E o que está contando como história? Uma história conhecida por todo mundo. A foto, muito banal, depois do casamento, tá? Das alianças. Tá bom? Isso aí tem zero criatividade. Como aqui também, zero criatividade, tá bom? Qual é a função da criatividade na fotografia profissional? Quanto mais alto for o nível da criatividade de um profissional da fotografia, mais vai ser impossível de ser copiada. Entenda! A técnica fotográfica pode salvar algumas imagens, mas não faz com que tu cresça dentro do mercado. Não faça com que tu se desenvolva como um profissional da fotografia. Vai fazer vocês brigarem por preço. Ter técnica é a base de cada profissional, gente. Ter técnica, eu não posso nem ir carpir um pátio
porque eu vou estragar as roseiras, eu vou estragar tudo. Então é assim, gente, a técnica é a base de qualquer profissional. A criatividade, gente, é algo a mais. É algo que eu dou para elevar o trabalho que eu entrego, para aumentar. E quanto maior é o nível da criatividade, mais eu vou chegar mais perto do meu estilo. E quanto mais perto do meu estilo, mais fotos autênticas, mais assertivas, mais o impacto, o poder comunicativo cresce, tá? Quanto, tá aqui, né? Ser possível de ser copiada. É a melhor estratégia para se diferenciar no mercado, criando o próprio estilo e com isso gerar o direito de autor. Para quem não sabe, direito de autor, gente, é quando tem, eu vou contar depois uma história aqui, tá bom? Mas o direito de autor, gente, é quando eu tenho um nível alto de criatividade dentro de uma imagem que ela deixa de ser simples dia a dia, simples contar algo, um simples fazer um clique e ela vira única. E quando ela vira única, gente, o preço sobe e o valor dela também, tá bom? Então, um alto nível de criatividade tem direito de autor reconhecido pelas leis em todo o mundo, tá bom? Sim, exatamente. Quanto mais criativa, única, exclusiva for a sua produção fotográfica, mais valor ela tem no mercado e maior é o preço pago por ela. E qual é a diferença dessa fotografia? É o tamanho do poder de comunicativo, né, como eu falei, que ela produz no observador. E aqui, eu vou contar uma história que aconteceu em Milão, tá? Duas sentenças do Tribunal de Milão forneceram critérios de avaliação para reconhecer uma obra fotográfica e distingui-la de uma simples fotografia. Então, cliente e o fotógrafo foram para o tribunal debater sobre isso, tá? Mas, tá? São duas sentenças. É importante reconhecer que a tipologia pertence uma fotografia, pois, com base nisso, é possível estabelecer qual é a proteção, né, que tem direito. Se ela tem um alto nível criativo ou se ela é simplesmente um clique, tudo em automático, corriqueiro, banal do dia a dia, tá? Isso dentro do tribunal. A obra fotográfica é totalmente protegível nos termos da lei, artigo número 2, LDA. Enquanto a fotografia simples é suscetível a não ser reconhecida como obra autoral. Por isso que eu falo seguido para vocês. Vocês são fotógrafos seriais ou vocês são fotógrafos autorais? Muda tudo. Fotografias simples são imagens de pessoas ou elementos da vida real obtida com um processo fotográfico e qualquer pessoa pode realizar. Gente, até criança de 3 anos pega um celular e faz um clique. Talvez a criança de 3 anos é muito mais autêntica que um adulto. Por quê? Porque tem um ponto de vista mais baixo, porque tem um ponto de vista diferente. A criança, ela não tem na cabeça, eu acho que eu sei. Ela vai e tenta, ela faz um monte, tá? Tenta, não fica se achando. Então, talvez uma criança de 3 anos faça um clique mais interessante do que uma pessoa adulta. Mas qualquer um pode fazer um clique. Então, a diferença de uma obra autoral e de uma obra, né, simples, de uma fotografia simples, está no alto nível de criatividade. Fotografias simples são, vou repetir, fotografias simples são imagens de pessoas ou elementos da vida real obtidas com um processo fotográfico que qualquer pessoa pode realizar. Já as obras fotográficas são fotografias dotadas de caráter criativo, características por evidentes traços de originalidade, que permitem reconhecer o cunho pessoal do seu autor, que a gente diz, né, gente? Estilo próprio e a expressão inventiva da sua personalidade, tá? A primeira das duas decisões mencionadas, vou saltar aqui, ao decidir sobre a titularidade dos direitos de uma série de retratos, tá? Um fotógrafo, ele fez retratos que iam ir na capa de um CD de uma cantora de ópera lírica, realizados sobre encomenda. Então, a cantora foi no estúdio do fotógrafo e ela pagou esses retratos, tá? Para a capa do CD dela. Também se pronunciou sobre a natureza dessas fotografias, considerando-as obras fotográficas, por ter nelas reconhecido uma contribuição criativa pessoal do autor, da autora, constituindo aquele quid pluris. A expressão é usada na linguagem jurídica para indicar novidade,
né? É inovativo o clique, porque tem um alto nível, né, de originalidade e tem a personalidade de quem a fez, tá? De quem fez, no que diz respeito à simples reprodução da realidade. Tem mais. Segundo o Tribunal de Milão, as fotografias constituem obras se houver uma contribuição criativa pessoal do seu autor, de modo a distingui-las da mera reprodução de elementos da vida real que podem ser, como foi nesse caso, né, imagens de bolos ou doces, né, desprovidos de originalidade, tá? Então, gente, é muito importante entender isso, tá? Em particular, a corte observou que as 3 representações do rosto da cantora, além de serem caracterizados por indubitável precisão técnica, lembra ali quando eu falei que a técnica ela é importante, mas não é ela que determina o valor de uma fotografia? A técnica fotográfica é a base de qualquer profissional. Indubitável precisão técnica. Foram enriquecidas por uma marcada caracterização expressiva claramente perceptível, graças também à configuração geral de cada retrato, constituindo uma original combinação de perspectivas, proporções, cores, distâncias, luzes e sombras, tá? Então, gente, vou repetir que é muito importante. Indubitável precisão técnica. Foram enriquecidas por uma marcada caracterização expressiva, claramente perceptível, graças também à configuração geral de cada retrato. Então, gente, cada retrato era diferente um do outro. Não é o que acontece que eu falo sempre, variáveis. Fazem cliques e são variáveis da mesma coisa. Aqui não, gente, cada retrato é diferente. Para quem me acompanha nos stories, eu já mostrei dentro de uma mostra de Avedon, que tem a mesma pessoa em 3 ambientes diferentes, com 3 vestidos diferentes, e é completamente diferente, tá? Completamente diferente. Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? Configuração geral, graças também à configuração geral de cada retrato, constituído uma original combinação de perspectivas, proporções, cores, distâncias, luzes e sombras. Uma boa técnica fotográfica como objeto reproduzido na imagem não é suficiente para dar a uma fotografia o valor de uma obra. Para que isso aconteça, elementos essenciais são, sem dúvida, a criatividade, a originalidade e a capacidade de despertar emoções no espectador e de dar à fotografia conotações de obras de um autor. Tá? Não que eu já vi em um monte de lugar. Uma pessoa transmite a personalidade daquela pessoa. Observem agora como a criatividade, tá? Na fotografia das alianças depois de casados aqui. Olha a diferença, minha gente. Olha a foto aqui. São sempre alianças depois de casado, mas observa bem a criatividade, tá? Que tem aqui. Tá? Deixa eu mostrar a outra. Olha os noivos. Não são espetaculares? E as fotos dos noivos, olha aqui, ele em cima da mesa, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ele em cima da mesa, e a noiva tá encostada. Isso aqui, gente, vocês lembram da foto lá? Deixa eu mostrar rapidamente. Olha aqui, gente, olha aqui, olha a diferença, tá? Olha a diferença dessa imagem aqui. A noiva deitada nos tapetes com o noivo. Olha aqui as mãos, gente. Olha os gestos utilizados, tá fazendo um carinho. Ó, observem bem. Isso é a diferença de um ensaio fotográfico, de um casamento, tá? Que custa 10, 15 mil reais e um casamento que custa quinhentão. Essa é a diferença. O alto nível da criatividade. O alto nível de empatia, o alto nível, né, de ter elementos da cena, de lugares, da luz, da sombra. Olha aqui, isso que é um entardecer, provavelmente, tá? Que tenha aquela emoção, aquele cenário, aquela atmosfera. É um alto contributo, tá bom, gente? Aqui são fotos dentro, tá? Em vez de fazer a foto com o vestido da noiva, né?
Tem aquela foto básica, o vestido da noiva, que ele está pendurado em algum lugar. Isso aqui é a noiva que está no meio dos outros vestidos de noivas, tá? Escolhendo o seu, tá? Deixa eu mostrar ela inteira aqui, que daí vocês vão conseguir observar melhor. Exato. Tá? É a noiva com todos, dentro, né, do ateliê, com todos os vestidos de noiva. Em vez de ter o vestido dela, né, segurando por um cabide, né, na porta de um guarda-roupa, numa escada, etc. É dentro do ateliê, dentro com os outros vestidos. E aqui também, ó, de costas, pronta, saindo, né, fazendo a prova do vestido, tá bom? O que é essa criatividade que eu falo tanto? Minha gente, eu tenho que esclarecer do que eu tô falando, tá? Aqui eu vou ir um pouquinho mais rápido para vocês entenderem a criatividade, tá? Porque a criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional. A pergunta aqui é: o que é essa criatividade que eu falo tanto? Eu vou tirar a confusão da cabeça de vocês, tá? O que é essa criatividade que eu falo tanto? A criatividade que falo aqui é a capacidade de criar cenas fotográficas que geram fotografias que contam histórias, transmitem emoções, uma imagem clara, ou seja, é a capacidade de criar, imaginar ou produzir algo novo e diferente. Acredite, gente, é possível, sim. Tem que ter treino, tem que ter palestra, tem que ter treino, academia, né? Tem que suar, mas é possível, sim. Aqui eu coloquei os 10 elementos da criatividade em fotografia profissional segundo Moa, Andréa Maia. Vamos lá? Número 1. Capacidade de ligar os pontos entre vários assuntos ou de associação. É tida como a característica mais importante dos inovadores e traz a criação do repertório pessoal como instrumento para enriquecer os pontos de associação, que eu falo direto para vocês. E em todos os lugares, não ter preconceito, não ter julgamento na hora de olhar, tá? É que eu falo sempre aqui para vocês, tá? Colocar em dúvida, fazer perguntas, questionar como é feito aquela coisa. O porquê é assim que se faz, desde quando, como é que começou, qual é a origem. Geralmente os inovadores não deixam nada passar em branco, eles não deixam nada para depois. Eles não acham que eles sabem. Eles se colocam na situação como crianças. As crianças chegam e dizem, para que serve isso? Mas por quê? Ah, é mais ou menos isso, gente. Um fotógrafo profissional que entende o que tem ao seu redor, ele é rico de informações, e a fotografia criativa, autêntica, assertiva que ele faz tem um valor exagerado, além de um preço excelente. Observar, número 3, observar sem julgamentos ou preconceitos. O inovador está sempre observando as coisas ao seu redor e tendo insights. Isso vai reforçar a número 1, que é a associação dos pontos. A número 4. A rede de pessoas e disciplinas que você se expõe e entra em contato tanto é alta, variada, quanto vai ser o seu conhecimento específico sobre o assunto. Ou seja, maior é o seu networking, mais rico de informações é o seu repertório pessoal. Entenda, se coloque em ambientes com várias pessoas diferentes. Escute, não fale. Escute, observe, tá? A rede de pessoas é muito importante. Isso dá profundidade no que vocês vão observar. A experimentação é o segredo da fotografia profissional. É a prática de novos cenários, novos pontos de vista que a cada ensaio elevam o seu trabalho seguindo essa dinâmica de colocar em prática o que foi aprendido, tá? Número 6, o movimento, o ato de fazer algo. A representação e repetição de um movimento sem ser pousado, ou seja, a descoberta do instante exato que define o movimento da vida real, a ação cênica, minha gente, tá? O momento exato aonde tem aquela questão. Eu tô fazendo um carinho, como vocês viram ali na foto, né, dos noivos deitado no chão. Eu tô com uma mão segurando
a mão do noivo, né? Tá segurando a noiva segurando a mão do noivo, e do outro lado tem a mão, o gesto, tá? Naquele momento, a ação cênica, um carinho que ela tá fazendo nos cabelos do noivo, do marido, tá? Ação cênica. Número 7. Entender, saber o que é, levar em conta, entender, saber o que é e levar em conta quando for fotografar o imaginário coletivo. É uma das formas de fazer uma fotografia que tenha valor no mercado atuante. Gente, é inútil fazer fotografia que não seja reconhecida onde eu estou. O imaginário coletivo é importante conhecer. É inútil fazer foto de hambúrguer para quem não é vegetariano. É inútil fazer foto de pasta para quem só está em academia e faz dieta. Então, gente, eu tenho que saber o menu do bar da academia, o que ele tem, como é que funciona. Ele não pode ser fotografado normalmente, porque quem está ali tem um imaginário coletivo diferente de quem está indo para um restaurante. Entenda isso, tá? Entenda. Saber definir os elementos que corroboram para criar uma figura coerente e credível de um médico. Vou repetir aqui. Número 8. Saber definir os elementos que corroboram para criar uma figura coerente e credível de um médico, de um mecânico, de uma chefe de cozinha, de uma editora de revistas, de uma advogada, de uma nutricionista. Resumidamente, entender e obter o melhor aspecto identitário do fotografado. Como é que o imaginário coletivo daquela profissão entende como uma figura ideal? O médico, ele tem que estar como? Ele tem que estar com os cabelos bem alinhados, ele tem que estar com as unhas curtas, ele tem que estar mais, né? Tem que ter uma imagem mais autorevole, tem que ter, precisa ser observado. O aspecto identitário de quem eu for fotografar tem que ser preparado, não é chegar ali, botar, fazer e tá, todo mundo de terno com a mão assim, todo mundo de terno com a mão assim, todo mundo vestido sério para uma cerimônia assim. Gente, não entenda o imaginário coletivo de quem vai ser fotografado, para quem vai rodar aquela imagem, como é que funciona, e eleva a parte criativa, coloca num lugar que é inerente, coerente com a profissão, sim, mas que pertença ao fotografado, onde ele se sinta agradável. Saber que o ambiente onde se constrói a cena de um ensaio é muito importante, não só pelo aspecto estético, como pela atmosfera que se deseja criar na cena fotográfica. O ambiente como palco, canso de dizer, representa a necessidade de se considerar como palco cênico de atuação de quem for ser fotografado. E o profissional da fotografia é responsável pela direção do mesmo. Então, o fotógrafo, ele tem que deixar a pessoa confortável em atuar naquele ambiente, fazer ela se mover, senta, levanta, tem truques para isso. 1, 2, 3 movimentos, o ambiente, a pessoa que conhece o ambiente, tá? E a gente demarca ele de acordo com as lentes que a gente utiliza, a pessoa, ela faz que é uma perfeição. Em pouco tempo, se obtém muitas fotografias diferentes, porque a pessoa entra e é no dia a dia, é o ambiente, é os gestos que ela utiliza, tá? Número 10, último, mas não menos importante, criar a cena fotográfica é, sem dúvida nenhuma, o fator determinante de fazer uma fotografia de valor com alto nível de criatividade, porque você tem o domínio dos elementos que compõem a cena e com isso o fluxo criativo aumenta, a sua liberdade de transformar uma foto simples em algo único, uma foto banal em algo autêntico, uma foto clichê em algo extraordinário. Além do mais, ter domínio da cena fotográfica não faz você colocar qualquer objeto, isso me dá um nervo, vem urticária, qualquer objeto no lugar que você viu vazio, porque tá vazio, eu não posso ver vazio. Mas sim entender que gera mais valor deixar vazio o espaço do que colocar um objeto que não tenha nada a ver com a cena criada. Entenda, não coloque planta, não coloque casaco, guarda-chuva, não coloque nada, deixe vazio. Exemplo, quem lembra da foto de uma grávida que eu coloquei lá nos stories com a bicicleta azul
Pintaram uma bicicleta azul, colocaram no set e uma mulher grávida toda enrolada de azul também, que eu comentei nos stories. Gente, por que colocar uma bicicleta azul? Por quê? Por que colocar um objeto? Ah, mas ele esteticamente é legal. Gente, não tem nada a ver com a grávida. Geralmente os médicos, eles dizem, eles aconselham das grávidas não andarem de bicicleta, por vários problemas que pode trazer. E aí tu vai e coloca num set fotográfico porque é legal, porque é bonito. Não faça isso. Não tem nada de criativo nisso. Tem é cobrir buraco. Se prepare para as pessoas, tá? Que vocês forem fotografar. Presta atenção. Porque é fundamental que um fotógrafo saiba criar a cena fotográfica se não quer ser mais um fotógrafo no mercado. Eu trouxe 2 exemplos aqui, tá, gente? Isso aqui aconteceu comigo na vida real, tá? Eu fui chamada para fotografar Martini. O Martini é uma casa, né, italiana, se eu não erro, tá? Porque eles vendem muito aqui as empresas. E eu fui chamada para fazer a parte da fotografia, por quê? Porque eles tinham chamado antes um fotógrafo que fez essa foto aqui, tá? Ele fez uma foto simples, como eu falei para vocês, ele foi lá, fez a foto simples do coquetel no bar. Cadê a atmosfera aqui, gente? Tecnicamente funciona? Claro que funciona. É aceitável? É aceitável. Mas cadê a atmosfera? Cadê a vontade de tomar? Isso aqui é o que, gente? É uma oliva. Dentro de... Pode ser um copo d'água? Pode ser... Não tá nem ali, ó, com as gotinhas, que tá fresco. Não tá nada, gente. Atrás não tem nenhuma atmosfera, não tem nada quente, não tem nada. É uma foto simples. Então, o cliente me chamou para produzir uma outra imagem. E foi o que eu fiz. Eu levei o copo, os coquetéis, botei uma mesa em cima do terraço, dentro que tem uma terraça aqui maravilhosa, onde eles chamam a Terraça Martini, em Milão. Coloquei uma mesa, eu levantei a mesa, tá? Tava um entardecer, botei um flash e olha só, gente. Aqui tá o resultado das minhas fotos. Então, eles me chamaram para resolver com a criatividade. Por quê? Porque uma das minhas características fotográficas do meu estilo é utilizar as cores. As pessoas me chamam quando querem algo muito colorido e algo muito orgânico, com textura, tá? Deixa eu mostrar aqui a foto de cima e deixa eu mostrar aqui a foto de baixo, tá? Então, esse trabalho aconteceu, deixa eu mostrar as duas desse jeito para vocês entenderem, tá? Por quê? Porque eu entendi, antes de me apresentar para o cliente, eu fui verificar como eram os coquetéis, eu fui verificar o que chamava a atenção das pessoas. Eu não sou uma que bebe coquetéis, tá? Eu gosto mais de vinho. Mas, saindo e vendo pelas ruas as fotos e olhando pelas ruas de Milão, por vários lugares da Itália, a gente vê o quê? A gente vê o calor, a gente vê a luz, a gente vê as cores. Quantas vezes dentro dos stories no Instagram eu faço as ruas, né, de várias cidades onde eu visito, eu faço assim, tem um monte de mesinhas, tudo organizada. Então, eu me preparei, isso é repertório pessoal, eu me preparei. Com isso, quando eu cheguei lá, eu vi o ambiente, comecei a criar a partir do meu repertório pessoal. Então, por que a criatividade é a chave para o sucesso na fotografia profissional? Porque a criatividade, né, o repertório pessoal, ele começa a agir e diz, cara, faz isso. Aí tu te apoia na técnica. Aí tu volta, faz aquele outro. Então, assim, olha só, quanto vocês acham a diferença de dinheiro que eu ganhei, né, quando eles chamaram esse fotógrafo e quando eles me chamaram. Eles me chamaram depois, isso aconteceu umas 3, 4 vezes durante a minha carreira aqui na Itália, tá? Que eles me chamaram para resolver fotos que não funcionavam, tá bom? Então, para deixar bem claro por que a criatividade é a chave do sucesso na fotografia profissional. Entenda isso, a importância do repertório pessoal, a importância de entender qual é o imaginário coletivo, aonde as imagens que eu vou criar, aonde as fotografias que eu vou fazer vão veicular, como é que funciona, é família, é privado, é público, aonde vai veicular, tá? Quanto maior o nível da criatividade, mais valor tem, mais único eu sou no mercado,
tá bom? E para quem se pergunta, mas o mercado está saturado, gente, eu garanto para vocês que o básico pode estar saturado, o intermediário pode estar saturado, mas em muitas profissões, não só o profissional da fotografia, mas em muitas profissões, são poucos os bons profissionais que estão no nível alto. Por quê? Porque requer, além da técnica, uma precisão técnica, um alto nível de criatividade. Então, sim, é possível ganhar dinheiro, sim, é possível viver de fotografia profissional, sim, tá? Quando eu percebi que era a capacidade de criar a cena fotográfica a melhorar a minha estratégia para ter sucesso na fotografia. Aqui eu tenho que contar para vocês. Quando eu fui pegar o trabalho da Lindt, essa aqui é uma das fotos que eu realizei. Gente, quando eu fui buscar esse trabalho aqui, eu me preparei muito. Deixa eu voltar aqui porque eu tenho que contar isso para vocês. Quando é que eu entendi que a criatividade era a chave, era estratégico para ter sucesso no mercado e para ter grandes marcas. Quem não conhece Lindt, tá? Lindt, que é uma multinacional do chocolate. Quando eles me chamaram no telefone, eu até nem acreditei. E eles chamaram pedindo por mim. Eu não entrei eles chamam garra, né? A gente entra num concurso, eles chamam 3, 4 fotógrafos que apresentam uma proposta criativa e depois eles escolhem. No meu caso, eles não chamaram ninguém, eles só me chamaram. Isso para mim já, né? Disse, gente, que interessante. Eles me acharam na internet, tá? Eu tinha trabalhado já com outras empresas, eles me chamaram na internet. E também porque eu tinha trabalhado com outras empresas, então o mercado, né, as pessoas se falam, como eu já falei aqui, tu chega num certo nível e os clientes começam a passar, né, esse é um bom profissional, então tu fica conhecido também no mercado, porque as pessoas se falam, tá, de quem trabalha com o mercado de fotografia, de um certo nível. Então o que eu fiz? Eu nunca tinha fotografado o chocolate no nível que eles estavam me pedindo. Então eu fui honesta, eu falei para eles, olha, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Do jeito que vocês querem, eles queriam que eu desse uma interpretação dos 5 mundos da Lindt, tá? Que era guloso, tinha os chocolates alcoólicos, que eram os refinados, tinha os puros, que são aqueles com alto nível, né? São aqueles fondentes com alto nível de cacau, tal. Tinha a parte dos brancos. Então, sim, são 5 mundos da Lindt. E eles me pediram a interpretação. Então, eu nunca tinha feito algo nesse nível para uma multinacional. Então, eu fui honesta, eu falei, olha, eu nunca fiz um trabalho desse tipo, mas eu tenho uma ideia e uma proposta para apresentar para vocês. O que eu fiz, gente? Eu peguei cada mundo e eu coloquei uma tela de um pintor. Eu peguei o Modigliani, eu peguei o Renoir, tá? Eu peguei várias telas e eu declinei essas telas em cores, eu declinei em imagens e eu descrevi a parte técnica, qual luz que eu utilizaria, como é que eu ia construir a cena. Eu declinei, eu coloquei tudo. Eu fiz 5 pastinhas, todas elas diferentes, com cartões, cartolina, simples cartolina. Colei bem arrumadinho, coloquei o nome de cada mundo em cima, tá? O mundo dos refinados, dos gulosos, que é o janduia, tá? Que é a nocciola, que é a avelã. E aí, né, os 5 grupos com as telas fazendo, né, a tavolozza, né, a cromia, a escolha cromática de cada mundo, então deixando eles bem definidos. Cheguei lá, apresentei a minha proposta na empresa, diretor de marketing, o mundo do marketing criativo, tinha mais de 20 pessoas na sala, nervosa, suei, estava muito nervosa. Por quê? Porque era um trabalho muito importante, e eu apresentei, mostrei do jeito que eu tinha visto na minha cabeça. E a parte criativa estava tão bem definida, tão bem construída, e eu montei tão bem a cena fotográfica, que eles me pagaram o que eu pedi. Era indecente a cifra, mas eles me pagaram o que eu pedi. Eles não pediram descontos, eles não pediram nada. Eles me pagaram o que eu pedi. E vendi para eles o direito de autor. Então, assim, gente, isso aqui para dizer para vocês que isso acontece, tá?
O mundo da fotografia profissional, isso acontece sim. Quanto maior é o teu nível de criatividade, tá? Mais vão te pagar. Isso não é porque eu tô na Europa, gente. Isso acontece em todos os lugares. Em todos os lugares, tá? Do México à África, Índia, em todos os lugares, tá? Então, resumindo, para vocês entenderem, a chave do sucesso e as estratégias melhores que eu adotei na minha carreira que funcionou para pegar essas grandes multinacionais foi o alto nível de criatividade, de resolver problemas, né? Porque tive problemas na criação dessas cenas, mas com um alto nível criativo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, entenda a importância disso, tá? Essa aqui é uma das fotos, tá? Que é o janduia, como eu falei para vocês, tá? Tá aqui, eles queriam que fosse, esse aqui é o avelã, esse aqui é o cacau, tá? E aqui estão a parte, né, isso aqui é as favas de cacau, tá? Essa aqui é uma outra multinacional, ela é presente em 15 países, isso aqui é uma foto que eu fiz para uma cover de um catálogo, tá? Eles me pediram, isso aqui é o produto do cliente, que fosse uma cena de uma beira de um rio, de uma pescaria, de algo assim. Claro, né, gente, aqui na Itália, porque é para o mercado italiano essa imagem. Então, assim, tá pescando, chega, frita, né, porque é muito isso, é muito orgânico. Dá para vocês verem, aqui tem a rede, tá? Tem o vinho branco que acompanha, porque é feita de peixe, tá? É tipo de croquete de peixe, tá? Isso é uma outra multinacional que eu trabalhei também. Aqui eu trouxe para vocês algumas das imagens, sabe, que eu fiz para mostras fotográficas. Isso aqui foi uma mostra, isso aqui foi um concurso em Paris. Vê se dá para vocês verem. Aqui, ó, isso aqui, gente, é a casca de um ovo iluminada por dentro. Essa foto, eu levei ela para um concurso em Paris. Ela foi exposta em Paris, tá? Com outras imagens que eu fiz também. Isso aqui são copos vistos do alto, tá? Com um vidro esmerilhado em cima. Então, fotografei, né? Ela fez parte de uma mostra. Isso aqui é um projeto aberto ainda, tá? Isso aqui é uma foto de um projeto aberto ainda. Isso aqui é um book para uma atriz, tá? Isso aqui é um retrato de um adolescente, tá? Isso aqui são algumas das imagens que eu tô trazendo para vocês aqui, que são minhas, para vocês entenderem quando eu falo que uma das minhas características como profissional é as cores, para vocês entenderem. Esse cenário aqui eu construí todo ele no estúdio, tá? Esse cenário aqui eu montei. Nada mais é do que uma base. Isso aqui é uma mesa que eu coloquei em cima. Isso aqui é uma mesa, não. Isso aqui é uma lastra, né? É uma prancha de madeira, onde eu coloquei as frutas, organizei bem. Isso aqui fui eu que fiz, com stencil, eu que pintei. Isso aqui também foi feito com gesso, tá? Isso aqui nada mais é do que são madeiras que eu pintei e coloquei aqui, tá bom? Isso aqui eu criei para Unilever. Trabalhei 1 ano e meio para Unilever, tá? Isso aqui são grandes marcas que me chamaram, tá? Isso aqui é uma cantora, uma revista, tá? Só para vocês entenderem, ó, que a cor é uma das minhas características como profissional. Isso aqui é a parte de cima, é um pouco mais tênue, mas é sempre muito carregado de cores, ó. Cores e matérico, né? Todas as minhas imagens, elas buscam a vida real, a matéria, como ela funciona, tá bom? Então, isso aqui, para vocês entenderem, quando eu percebi que era a capacidade de criar a cena fotográfica e que melhorou, né, a minha estratégia para ter sucesso na fotografia. O que acontece se o fotógrafo não souber criar a cena fotográfica? Gente, vou explicar em 2 pontos principais que vai acontecer com um profissional que não ativar a sua criatividade como ponto crucial da sua produção fotográfica. Vou deixar só 2 pontos, tá? Só 2,
mas são fundamentais. É muito importante que entre na cabeça de vocês. Para quem escutar e ver esse vídeo e é profissional, se ative logo. Para quem está começando, comece agora a entender como é que está o mercado. Não só no Brasil, a nível mundial, tá? Isso está acontecendo em todos os lugares. Primeiro ponto, foram 7 anos consecutivos em relação à queda nas vendas de câmeras digitais, devido ao aumento da capacidade dos celulares a tirar fotos com ótima qualidade e resolução. São 7 anos que as casas Nikon, Canon e etc e tal, Fuji, diminuiu muito a venda das máquinas fotográficas. Por quê, gente? Porque os celulares ficaram imbatíveis. Eles têm ótimas óticas, excelente óticas, tá? Para quem quer fazer uma determinada tipo de fotografia. Então, a maioria das pessoas não precisa mais de um fotógrafo para fazer fotos simples. Ela faz com o celular dela muito bem. Ela não tem que gastar horrores para uma máquina fotográfica que ela leva nas férias e ainda pesa, ela esquece, ela deixa nos lugares, ela perde, está sempre suja, tem fungo. Não, ela usa o celular, que tem uma segunda utilidade. Terça, quarta, quinta, tem várias utilidades do celular. Então, a máquina fotográfica está ficando obsoleta para a maioria das pessoas. Então, a pessoa que vai te chamar, ela não quer fotografias feitas como você faria com o celular. Ela não quer isso. Segundo, o que vai acontecer se o fotógrafo não souber criar a cena? Segundo ponto importantíssimo. A inteligência artificial já está substituindo os produtores de imagens, os gráficos, os designers, os artistas que trabalham com a fotografia. Ou técnicos de imagem digital. Fotógrafos que resolvem a foto na pós-produção com grande vantagem. Vou repetir, a inteligência artificial está sendo uma ferramenta espetacular para gráficos e designers, não para fotógrafos profissionais, tá? Não para fotógrafos profissionais, mas sim técnicos, né, da imagem digital. O que vai acontecer para quem não souber criar a cena fotográfica? Vai ser substituído pela inteligência artificial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, minha gente, é o Papa Francesco. Olha o que colocaram nele. Isso aqui é uma inteligência artificial, uma aplicação da inteligência artificial que recriou uma imagem, tá? Botando uns tênis no Papa. Coisa que ele nunca usaria. Desculpa. Aí as pessoas podem dizer, isso foi feito em pós-produção. Não foi feito em pós-produção. A inteligência artificial pega bilhões de imagens na internet, mistura tudo e em pouco tempo tira um negócio desse. Em pós-produção, em manipulação da imagem, levaria 1 semana, 2, 3 para ser feita. Com a inteligência artificial, é uma velocidade terrificante, tá? Então, entenda isso. Vou repetir aqui de novo. Os 2 pontos principais para o fotógrafo que não souber criar a cena. O que é criar a cena, gente? É estar num momento, na realidade, naquele único momento onde se apresenta várias características que não voltam mais, tá? Que não tem como colocar aqueles elementos no mesmo lugar. Quem não aprender a dominar a cena vai ser escanteado, jogado para fora do mercado. Pior, vai ser substituído pela inteligência artificial. Porque quem acha que manipular, fazer pós-produção, que é uma garantia de trabalhar no mercado pelos próximos anos, está errado. E eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi feito pelo Papa Francesco, que rodou o mundo inteiro. Tem outra aqui, que ele tá com um casaco. Ele não utiliza esse casaco por questões, né, da roupa que ele tem que utilizar, que também é muito quente, ele não passa frio, mas ele não utiliza esse tipo de casaco, ainda mais dourado. Ele não coloca a cruz dessa forma ligada, né, em um cordão desse jeito, porque tem um protocolo para utilizar as vestes que ele utiliza.
E olha aqui, gente, o que é isso? Foi a vez do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ser visto com o uniforme laranja da prisão. Vocês não têm ideia do que eu encontrei na internet, o que estão fazendo com a inteligência artificial. Então, a manipulação da imagem, que antes era um fator alto de criatividade, tá aí, gente, ó. Rapidamente a inteligência artificial vai substituir. Sabe por quê? Porque eles utilizam o mesmo meio, o computador. A realidade, o que acontece, é muito mais importante que o meio que eu utilizo. É muito mais importante. A minha capacidade de dominar, de entender o que eu estou fazendo na cena é muito mais importante para aumentar o nível da minha criatividade e tornar aquilo irrepetível. Não, sem cópia, não tem como, porque aqueles elementos nunca mais eles vão se colocarem daquela forma. E a inteligência artificial, ela vai ter um limite, porque ela pode criar situações desse tipo, mas se eu tenho uma capacidade criativa elevada, a inteligência artificial vai fazer uma cópia, ela não vai estar ali no momento, ela não vai ter data, ela não vai ter o que? Lugar, espaço, ela não vai ter experiência. Entenda isso, entenda que é muito importante. E aqui, para fechar o circuito, eu vou mostrar o Papa, cantor, dentro, né, cantando. Ele tá, né, como um rapper aqui. A pose dele é de rapper que tá cantando num nightclub. Tá? Isso aqui é tudo inteligência artificial, não é manipulação, tá bom? Isso aí só para mostrar para vocês que quem não se ativar e entender o que é a realidade e como dominar e como interferir, e como inferir e como organizar os elementos dentro dessa cena, como dar a direção das pessoas em poses autênticas, tá fora do jogo. Sinto muito. Um jeito errado de criar a cena fotográfica para fazer uma fotografia que conta uma história. Vocês lembram quando eu falei do fisheyes? Olha aqui, ó. Esse é um jeito errado de utilizar. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vocês estão observando que não tem, olha aqui, gente, não tem a aberração, ela não é organizada, ela não é colocada para aumentar o espaço, né? Para dar a descrição, né? Tá errado o termo, para contar onde eu estou, aumentando a parte da arquitetura, dando uma ligação, colocando junto, unindo, né? Não tem. Olha aqui, ó. Aí eu botei esses quadros aqui para vocês entenderem. Não tem nada nessa imagem aqui que seja necessária para utilizar um fisheyes, tá? Ela tá deformando somente, ela tá um grande ângulo, ela tá deformando e deu. Então é um jeito errado, tá? De ver a cena fotográfica. Não tem nada de criativo aqui. Tem um modo errado de utilizar uma lente, tá? Isso aqui, gente, é um outro exemplo, tá? De como não utilizar a cena fotográfica. O que é isso, gente? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. As cores. É todas no mesmo tom. Todas no mesmo tom. Olha só. Todas a mesma. Olha aqui. Essas são as mesmas cores. Mesmas cores, tá? Então, o que eu estou fotografando? São os tomates? O que eu estou fotografando? O hambúrguer? O hambúrguer é por um menu? Para que eu estou fotografando? Para quem? Para um restaurante? Não tem nenhuma indicação. Nenhuma indicação. Eu tenho as cores que são idênticas. Eu não estou indicando o tema. O tema é goloso? O tema é fácil? O tema é fast food? O que é? Olha aqui tem jogado, nem sei o que é. Isso aqui eu acho que é pimenta. Não tenho a menor ideia. Como eu falei, as cores aqui, aonde é que tá? Tá derretendo? Não tá derretendo? A carne tá no meio? Tá tudo... O que tá acontecendo aqui? Isso aqui é um jeito errado de fotografar, tá? É um jeito muito errado de fotografar. Por que é errado? Porque não tem o domínio da cena. Primeiro lugar, quem é o protagonista da cena? O que eu estou fotografando? É guloso? Eu tenho que vender mais? Faz parte de um menu? O que eu estou fotografando? As cores estão erradas.
Eu não colocaria, isso aqui é um guardanapo de tecido com um hambúrguer aqui. Não tem nada a ver esse guardanapo de tecido com um hambúrguer, gente. Por quê? Porque não é assim que acontece na realidade. Não é assim que acontece na realidade. Esses tomates não são nem os tomates utilizados para colocar no hambúrguer, porque são tomates cerejas esses aqui. Aqueles do hambúrguer são os tomates maiores, são os tomates ramados. E aqui vocês nem estão vendo os tomates também. Vocês lembraram quando eu falei assim, ó, gente, se tá faltando algo, deixa vazio, não coloque elemento onde não tenha necessidade. Esses tomates é um deles. Talvez se tivessem tirado o guardanapo, se tivessem tirado esses tomates, estaria melhor. Se tivessem tirado essa parte aqui de madeira, e se tivessem deixado só essa aqui, talvez estaria melhor. Então tem muitos elementos que corroboram a uma confusão do caramba e aonde infelizmente não dá para entender. Isso aqui não tem domínio da cena, isso aqui não vende, mas não vende muito. Não vende muito. Porque a pessoa, quando observa, ela tem que dizer, gente, isso aqui deve ser muito gostoso. Então, tem que aparecer aqui a parte fresca, tem que aparecer os elementos. E não desse jeito, gente. Tá? Isso aqui é a forma errada, como essa também é a forma errada de criar a cena fotográfica. Tá bom? Chegou a hora dos nossos exercícios práticos, minha gente. Tá? A gente está quase acabando a nossa aula. Chegou a hora dos nossos exercícios práticos que eu quero que vocês façam e entrem em contato comigo. Tem muita gente entrando em contato comigo. Eu vou começar a mandar ali nos stories no Instagram. Eu vou colocar, tá, os exercícios práticos que vocês me mandam. Me mandem, entrem em contato comigo que eu vou adorar. Deixem nos comentários, hashtag fiz exercício. Eu entro em contato com vocês, tá? Esse exercício prático, gente, olha aqui. Para que um fotógrafo comece a aprender a criar uma cena fotográfica que conta uma história a partir de agora? Basta pegar um prato vazio, um garfo e uma faca, um guardanapo de tecido, uma mesa perto de uma fonte de luz natural e uma cadeira. E faça isso aqui. A pessoa acabou de comer, olha aqui, acabou, é verdade ou não, é irrelevante, é a criação, tá, da cena. Olha aqui. Esse ponto de vista também está muito interessante, porque a pessoa está de pé, tá? Então, assim, é muito interessante ver essa relação, tá? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. O guardanapo tá todo, ele não tá passado, ele não tá... Por quê? Porque a pessoa usou bastante, ela tá no final, ela comeu e saiu, ela deixou ali. Olha como é que ela colocou os talheres, tá? Então, isso aqui conta uma história, gente. Isso conta uma história. Eu botei em preto e branco para vocês entenderem que tem uma parte vazia aqui, tem uma parte vazia aqui. Deixem vazio. Aqui só tem a sombra. Aqui vocês podem botar um copo com água. Aqui dá para notar que é algo sólido ou uma transparência relativa. Por quê? Porque não tem a transparência do vidro na sombra. Então, o objeto desse lado aqui, dá para vocês notarem, ó, ele é escuro. Ele pode ser de vidro escuro com um líquido dentro, pode ser o vinho, pode ser algo de madeira. Talvez não, porque a sombra ela tá muito diluída. Então, pode ser que não. Então, faça atenção. Olha só. Faça, tá? Esse é o primeiro exercício. Faça esse exercício. Talher, um prato sujo, coloque numa mesa um guardanapo e faça. E aqui anote, ó, eu botei aqui para vocês, nota. Anote como é que foi a criação dessa cena, quais as dificuldades que vocês tiveram, quantos elementos vocês utilizaram, o que foi fundamental para copiar essa cena aqui. Um prato sujo, um guardanapo todo usado, né, e todo amassado. E a mesa cheia de farelos. Olha aqui, gente, tem pouquíssimos elementos e conta uma história. E aqui a minha imaginação, a minha cabeça sobe, vai, a minha fantasia cria. Olha, poderia ser que a pessoa estava comendo sozinha, ela terminou de comer e o celular tocou. E aí vai, a imaginação flui. Por quê? Porque tem uma narrativa, tem uma história contada aqui. Tá? Segundo exercício, minha gente. Esse aqui é muito divertido, vocês vão rir demais fazendo esse exercício. Um copo cheio d'água, uma parede branca, tá? Esse aqui é muito interessante, tá? Olha só, observem bem.
A toalha, ela tem uma textura, então, né, ela toda em trama, dá para vocês utilizarem uma trama, dá para ser, né, sempre em preto e branco. E olha, interessantíssimo o que acontece com os olhos. Aqui são, né, potes diferentes, tá, com água, e aqui a pessoa aparece, já que ela não aparece muito, né, só um olho aqui. E aí vocês podem testar e fazerem de várias formas. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, muito, muito interessante. Olha aqui, gente, os 2 olhos. É muito legal esse exercício, vocês vão amar fazer. Então, uma parede, copos de água, vidro de marmelada, vidro de compota, qualquer coisa, com água dentro, com líquido dentro, tá? Se coloquem entre a parede e a mesa e comece a brincar. Façam esse exercício e vocês vão entender já a criatividade que vai sair disso. Vocês vão entender imediatamente como isso vai ativar o lado criativo de vocês, tá bom? Eu espero, e aqui vocês anotam também, ó, tá? E vocês, o que vocês fazem, tá? Vocês façam isso e entrem em contato comigo. Por favor, eu vou ter prazer. Coloca nos comentários, eu fiz o exercício, hashtag eu fiz os exercícios, e aí eu entro em contato com vocês, se não, tá bom? Então, minha gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Por ter participado da live, por estar comigo até agora, tá? Fico muito feliz. Hashtag PDF, que eu coloco para vocês, que eu disponibilizo para vocês, tá bom? E espero os exercícios de vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. E até segunda que vem, às 15 horas.